O que você está vendo agora não é uma metáfora exagerada. A Bíblia afirma que antes do fim, o mundo seria preparado. Não por um homem específico, mas por um espírito invisível, silencioso, paciente. Um espírito que não aparece para governar, mas para influenciar. Que não chega com violência, mas com aceitação. Segundo as Escrituras, esse espírito já está em operação. E ele age exatamente assim, moldando valores, direcionando pensamentos e conduzindo o mundo, pouco a pouco, para um destino que muitos não percebem. Hoje, nós vamos entender como esse espírito atua, por que ele sempre precede grandes eventos bíblicos e por que a pergunta mais importante não é quem ele é, mas se o mundo já está sob sua influência. Existe um erro perigoso que muita gente comete quando pensa sobre os tempos do fim. As pessoas imaginam que tudo começará de forma repentina, com um nome, um rosto e um evento claramente identificável. Mas as Escrituras nunca descrevem esse processo dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia revela que o engano começa muito antes, de maneira quase imperceptível. Ele não invade, ele se infiltra, não se impõe, ele se torna aceitável. E quando finalmente se manifesta de forma visível, o terreno já foi preparado por anos, às vezes por gerações. O apóstolo João escreveu que o espírito do anticristo já estava em operação ainda no primeiro século. Essa afirmação muda completamente a forma como entendemos o fim dos tempos. Porque se esse espírito já atuava naquela época, então não estamos falando apenas de algo reservado ao futuro, mas de um padrão espiritual que atravessa a história. Um padrão que aparece, recua, se adapta e retorna mais sofisticado, mais convincente e mais alinhado com a mentalidade de cada geração. Quando o apóstolo Paulo descreve o chamado homem da ilegalidade, ele não fala apenas de poder político ou militar, ele fala de alguém que se exalta, que ocupa um lugar que não lhe pertence e que opera dentro de um tempo específico, limitado, permissivo. Já o profeta Daniel, séculos antes, descreveu períodos recorrentes marcados por perseguição, exaltação humana e afronta direta ao sagrado. Quando esses textos são colocados lado a lado, surge uma possibilidade inquietante. E se esse espírito tiver tentado se manifestar várias vezes ao longo da história, analisando contextos, testando possibilidades, aguardando um momento mais favorável? É por isso que certos personagens históricos chamam tanta atenção quando analisados à luz das Escrituras. Não como afirmações absolutas, mas como paralelos difíceis de ignorar. Um dos exemplos mais debatidos é o imperador Nero. Sua obsessão por poder absoluto, sua perseguição sistemática aos cristãos, o período específico em que isso ocorreu e até mesmo as associações numéricas ligadas a seu nome levantam questões que atravessaram séculos de estudos bíblicos. Muitos veem nele não o cumprimento final, mas um ensaio, uma tentativa, um modelo imperfeito que falhou não por falta de ambição, mas porque o tempo ainda não era o certo. E quando se observa a história com atenção, percebe-se que Nero não foi um caso isolado. Outros surgiram com características semelhantes, outros quase alcançaram um nível de exaltação que beirava a adoração. Um exemplo que precisa ser tratado com cuidado é o de Adolf Hitler. Aqui não se trata de equivalência direta nem de rotulação simplista, mas da observação de padrões. A construção de uma imagem quase messiânica, o uso intenso de símbolos antigos, a tentativa de restaurar um império global inspirado em Roma e uma obsessão destrutiva contra o povo judeu. Curiosamente, do início sistemático dos extermínios até a libertação dos campos de concentração, surge novamente aquele mesmo intervalo recorrente descrito em Daniel: 3 anos e meio. Coincidência para alguns, para outros, um padrão que se repete. Porém, mesmo assim, ele falhou, assim como outros antes dele. Porque, segundo o livro do Apocalipse, o anticristo não apenas governará ou perseguirá, ele será adorado. E essa adoração parece estar ligada a algo ainda mais impactante, uma falsa ressurreição. A ideia de alguém amplamente admirado que sofre uma ferida mortal e retorna. Basta imaginar o efeito psicológico disso sobre as massas.
a admiração se transformaria rapidamente em culto. E esse detalhe muda completamente a forma como entendemos o engano final. É nesse ponto que a discussão sobre a marca da besta e os números associados a ela ganha profundidade. O texto fala de 666, mas antigas variantes também mencionam 616. O versículo é Apocalipse 13:18. Para alguns, isso é apenas uma curiosidade textual. Para outros, há uma simbologia intencional. Não como prova definitiva, mas como uma camada adicional de significado, convidando à reflexão, não à conclusão apressada. Quando essa análise é trazida para o mundo atual, o cenário se torna ainda mais intrigante. Vivemos em uma era em que a tecnologia avançou a um ponto que, há poucas décadas, seria considerada impossível. Conceitos como inteligência artificial, extensão radical da vida, manipulação genética e integração entre homem e máquina deixaram a ficção científica e passaram a fazer parte do debate público, não como cumprimento profético direto, mas como possibilidade técnica. Algo que inevitavelmente chama a atenção de quem estuda os textos bíblicos que falam de poder, controle e submissão global. Ao mesmo tempo, vemos a ascensão clara de uma mentalidade que redefine valores fundamentais. O que antes era visto como limite, hoje é tratado como obstáculo. O que antes era considerado sagrado, agora é negociável. E aqui o espírito da época se revela com clareza, não em um nome específico, mas em uma atmosfera. Uma disposição coletiva para aceitar soluções que prometem segurança, progresso e estabilidade em troca de algo aparentemente pequeno: discernimento. Talvez o sinal mais claro de que algo está mudando não esteja nos eventos extremos, mas na forma como as pessoas reagem a eles. O choque diminuiu, a indignação enfraqueceu, o questionamento deu lugar ao cansaço. E um mundo cansado não resiste. Um mundo cansado aceita. Aceita controle em troca de conforto. Aceita vigilância em troca de segurança. Aceita promessas em troca de silêncio. É por isso que discernir os tempos nunca foi um exercício de medo, mas de lucidez. Não se trata de apontar nomes, datas ou rostos. Trata-se de reconhecer movimentos, de identificar padrões, de perceber que antes que qualquer figura se manifeste de forma visível, ela precisa primeiro ser aceita de forma invisível. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser quando e passa a ser se estaremos preparados. Talvez o maior erro seja imaginar o anticristo apenas como um personagem futuro, isolado, desconectado do presente, quando, na verdade, a própria Bíblia nos alerta para um espírito que atravessa gerações, molda culturas e prepara consciências. Um espírito que não precisa se revelar, ele só precisa que ninguém o questione. E se esse espírito realmente já está em operação, então entender como ele age hoje pode ser mais importante do que tentar adivinhar quem ele será amanhã. No próximo vídeo, nós vamos avançar ainda mais nesse tema e analisar como esse processo de preparação aparece de forma prática no mundo moderno, na tecnologia, na política e na mentalidade global. Porque se você entende o método, você não cai no engano. E essa vigilância nunca foi tão necessária quanto agora. Se você acredita que estamos vivendo tempos decisivos e quer acompanhar análises que unem geopolítica, fé e profecias bíblicas, inscreva-se agora no canal Notícias do Reino. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com quem precisa dessa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.